Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Novamente, Copa do Brasil, dessa vez Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco. E, obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, é isso aí, estamos para falar sobre o clássico carioca que vai acontecer no dia de hoje. Temos aqui a expectativa de qual dos clubes vai representar o Rio de Janeiro na final da Copa do Brasil. Será o Fluminense, que vem no momento melhor, ou será que o dinizismo irá surpreender mais uma vez? Vamos dar aqui motivos para que os dois times possam ficar confiantes e motivos pelos quais eles podem não ficar confiantes para essa partida. Primeiro, começar com a mesma pergunta que eu te fiz no jogo Corinthians e Cruzeiro, Matheus. Inclusive, quem não assistiu, deixar aqui no card, no izinho, para você dar uma conferida, né? Apesar de que o jogo já passou, vá lá, veja a nossa opinião, ria da nossa cara se a gente estiver errado ou concorde com a gente se a gente estiver certo. Se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer. E aí, Matheus, como que você vê esse jogo? O fato de ser um clássico torna as coisas um pouco mais equilibradas, os dois jogos no Maracanã, com torcida dividida. É basicamente um campo neutro, né? Não tem primeiro jogo em casa, segundo jogo fora. Isso tende um pouco a favorecer o Vasco, que é o time que eu vejo como azarão nesse confronto. E viveu até um momento bom na temporada ali, metade do segundo turno, o Vasco estava jogando bem, conseguiu uma sequência de vitórias. E o Fluminense, ao contrário, ele terminou o Campeonato Brasileiro em alta. A gente teve alguns jogadores ali que se destacaram, o Martinelli, acho que foi um cara que fez uma reta final ali interessante. Você tem o Acosta, que é um cara que veio muito bem também. O Thiago Silva, não preciso nem falar, todo mundo conhece a qualidade do zagueiro do Fluminense. É um time bem interessante, um time experiente, mas o Vasco também tem seus bons valores do outro lado. Acredito que não vai ser um jogo tão fácil, conforme se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, demonstra. E já que eu citei os jogadores do Fluminense, só para falar aqui alguns do Vasco, tem o Felipe Coutinho, que é um bom meio-campista, tem o Léo Jardim no gol, o PH, um lateral de seleção, o Ryan foi uma revelação do Campeonato Brasileiro. Então, são jogadores que podem definir essa partida. Porém, pelo momento do Fluminense, eu vejo o time um pouco à frente no confronto. Eu acho que se a gente for olhar momento, com certeza não tem como colocar qualquer coisa diferente de Fluminense à frente, né? Até porque o Fluminense foi o melhor time das últimas 8 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco talvez tenha sido o pior, talvez ao lado do Ceará, né? Acho que o Ceará empatou um jogo em 7 e o Vasco ganhou um jogo em 8. Então, realmente, a temporada do Vasco ela é muito maluca, né? Completamente altos e baixos. O time é o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, mas a defesa também é uma das piores. Aí você começa muito mal, aí parece que vai cair, chega no meio do campeonato, umas 5, 6 rodadas que o time joga em nível de ir para Libertadores. O torcedor se ilude, fala que realmente o elenco era top 8, que ia brigar para Libertadores, e chega no final e desmorona tudo. É, não tem como dizer que é apenas uma fase, né? Porque não são 2, 3 jogos. É, são os 2 meses aí que o Vasco não joga bola. Então, eu acho que talvez essa semifinal esteja mais desequilibrada do que estava Cruzeiro e Corinthians, mas ao mesmo tempo, pelo fator clássico, tende a equilibrar um pouco as coisas, né? O Vasco que passou do Botafogo, inclusive, um outro clássico para chegar na semifinal e passou nos pênaltis. Então, quem sabe chegue nesse ponto e aí, de um lado você tem Fábio, do outro lado você tem Léo Jardim. Com certeza, os atacantes vão ficar um pouco nervosos no momento. Ah, sem dúvida, né? Você vai bater um pênalti no Fábio, que, se não me engano, é o goleiro com mais defesas de pênalti na história do futebol, e faz até sentido, porque ele é o que mais jogou. Então, a probabilidade dele ter conseguido pegar mais pênaltis que os outros, ela é grande. O Vasco, que viveu um certo drama aí nessa Copa do Brasil, né? Passou nos pênaltis contra o Operário.
contra o CSA, um primeiro jogo ali, tomou pressão, mas na volta conseguiu passar. Teve jogo contra o Botafogo, que você destacou. Uma campanha de altos e baixos, mas o time conseguiu se manter vivo, o que num mata-mata é muito importante. Você conseguir ser pressionado, saber sofrer e ainda assim ter possibilidade de avançar. O Vasco foi um pouco disso nessa Copa do Brasil e se eles têm um trunfo que o Diniz conhece muito o Fluminense também, né, tem alguns jogadores ali que trabalharam com ele. Será que ele vai poder extrair? Será que ele conhece a criptonita do Fluminense? Acho que o elenco é bastante diferente já, né, de quando ele estava lá. Estava olhando aqui as prováveis escalações. O Fluminense vai com o time titular que todo mundo conhece, né? Provavelmente Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules ou Nonato e Lúcio Acosta, Soteudo, Serna e Everaldo. O Soteudo que vai entrar no lugar do Canóbio, que não pode jogar a partida. E assim, os melhores jogadores dessa escalação talvez não estivessem quando o Diniz era técnico, né? No caso, o Lúcio Acosta, principalmente o Lúcio Acosta, né? Eu acho que todo o resto. E o Soteldo também não estava. O Soteldo que melhorou nessa reta final, né? Fez 2 gols contra o Grêmio. Vamos ver se ele consegue manter esse nível alto. Mas é uma escalação do Fluminense que a gente conhece. É um time que defende muito bem, com muita velocidade nas pontas. Falta um centroavante para matar. Esse é um problema que o Fluminense está tendo a temporada inteira. Cano, o número de gols dele não é tão baixo assim, mas ele não tem aparecido em grandes jogos, tanto é que tá no banco aí, também sofreu com lesões. O Everaldo não é um atacante fazedor de gols, né? Tem um bom passe, faz um bom pivô, mas não é aquele cara que você quer confiar numa fase de mata-mata para decidir o jogo. E o John Kennedy é 880, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, o Fluminense vai ter criatividade, vai ter velocidade. Vamos ver se vai ter definição essa partida, né? É, o Everaldo ficou marcado no Super Mundial, né, com o meme "chuta Everaldo", por ele não aproveitar algumas chances que ele teve. O Cano já não é mais o mesmo jogador de 2023, que foi a temporada mágica dele, mas ainda assim é um centroavante, conhece os caminhos do gol, se pintar uma bolinha ali, caso ele entre, pode fazer, mandar a bola para dentro. Tem o fator lei do ex, que nós não podemos desconsiderar. O Cano jogou no Vasco da Gama, então mas acredito que o Fluminense é favorito. Tem um time melhor, tem um treinador que está com um trabalho mais estruturado nesse momento, né? Apesar de ter chegado depois que o Fernando Diniz no Vasco da Gama. E, assim, se eu falei que o Diniz pode conhecer o Fluminense não tanto pelos jogadores, mas também mais um pouco pela cultura, pela estrutura ali, que ele passou muitos anos lá no Fluminense, a recíproca também é verdadeira. Isso não vale só para o Fluminense, vale para todos os times do Brasil. Porque o Diniz ele é um cara que não muda o jeito dele de jogar. Ele tem um sistema que ele acredita e ele vai com ele até o final. Então, quando ele chega num time novo, talvez leve um tempo para os adversários entenderem qual jogador vai fazer qual função, aí fica um pouco mais difícil de marcar. Mas ao que a gente viu nas últimas rodadas, parece que já está ficando um pouco manjado. O Vasco não conseguiu manter a boa fase que estava ali na metade do segundo turno. E talvez para o Fluminense seja mais fácil mapear o que o Vasco vai tentar o que o Vasco pode tentar de fazer, quais são as melhores formas que o Vasco tem de jogar para neutralizar. Se eu ler a escalação do Fluminense, ler também aqui do Vasco, a provável escalação, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan, né? Você tem aqui, para mim, um time que é extremamente dependente de Felipe Coutinho e Rayan, um na criação e um na finalização das jogadas. Se qualquer um desses dois não tiver um bom dia, dificilmente o Vasco vai conseguir uma vitória. Com o agravamento de Puma Rodrigues na lateral esquerda, né? Não vai poder contar com o Piton para essa partida, que se machucou. E sim, o Puma Rodrigues, ofensivamente, ele é um jogador interessante, mas ele consegue ser um defensor pior do que o Lucas Piton,
que já é um defensor muito ruim, que já é um lateral extremamente ofensivo, que chegou até a jogar de meia esquerda em alguns pontos da carreira, sabe. Às vezes, o Puma Rodrigues na seleção do Uruguai já jogou de ponta. Então, assim, é um cara rápido, é um cara que chega bem lá na frente, mas contra um Fluminense que tem muita velocidade ali, com o Lúcio Acosta, com o Soteldo, com o Serna, eu não sei até que ponto o Puma Rodrigues na sua defesa te deixa muito confiante para esse confronto, né. Por outro lado, o Paulo Henrique é muito rápido e muito forte. Acho que qualquer ponta que cair no lado dele vai ter dificuldade. E assim, também gosto muito de Cauã Barros. Cauã Barros, baita jogador, volante da base do Vasco, que estava emprestado para o América. O Vasco precisou, chamou ele de volta e o menino assumiu a titularidade, muita personalidade, muita força. Bom jogador, Cauã Barros. É o Vasco que viveu de muitas oscilações, mas a verdade é que tem um bom goleiro, o Léo Jardim já chegou até a ir para a seleção, se não me engano, em algum momento ali com o Dorival Júnior. O Felipe Coutinho, num dia bom, pode ser considerado um dos melhores meias do Brasil ainda, né. E o Ryan é um cara que pode definir o jogo. E no final, um time que tem esses jogadores com essas características, num jogo ali de 180 minutos, um ida e volta, tende a ser muito perigoso, né? Porque tem soluções nas duas áreas, na área defensiva com um goleiro muito bom e na área ofensiva com um jogador que fez 14 gols no Campeonato Brasileiro, mesmo o Vasco sofrendo bastante ao longo da temporada. O Fluminense ele também tem um goleiro muito bom, ele tem um zagueiro que, se a gente for olhar num geral, na qualidade técnica, é o melhor do Brasil com sobras, tá? Mas pela questão da idade e tal, mas ainda assim ele entra num top 3, que é o Thiago Silva, no mínimo para mim. Joga muita bola, assim, ainda. Falta, que nem a gente destacou aqui, falta aquele cara para resolver o jogo ali na frente. A gente falou, o Acosta vive num bom momento, mas não é aquele cara artilheiro. O Soteldo fez 2 gols no Grêmio, mas será que era mais por uma raiva pessoal ali ou realmente estava vivendo uma boa fase? Ele que estava no Grêmio em 2024. Então, talvez por esse ponto o Fluminense tem um time melhor, mais estruturado, mas o Vasco pode ser um pouco mais letal por conta de terem jogadores que têm uma qualidade técnica acima, né? Apesar do Acosta estar jogando muito bem, se a gente for pegar o Coutinho num bom dia, o Acosta num bom dia, eu acho que não dá para comparar. Se a gente for pegar o Serna num bom dia, o Ryan num bom dia, o jogador do Vasco para mim é melhor. Então, isso também faz o confronto ser um pouco mais equilibrado. É, essa é a questão da temporada do Vasco inteira, né. O ataque é muito bom, é igual eu falei, é o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro em números, e os jogadores são muito bons, sabe. O Nuno Moreira é bom jogador, apesar de que tá cansado, né, ele que não teve férias, ele veio de uma temporada completa em Portugal, já caiu aqui no Brasil no meio da temporada e não pôde descansar. Você tem o Ryan, que para mim é um jogador que vai ser de seleção brasileira no futuro. Você tem o Coutinho, que já não vive seus melhores dias, mas ainda é um jogador muito bom, ainda é um dos 5 melhores camisas 10 do futebol brasileiro. Eh, Você tem o Andrés Gomes, que faz uma fumaça ali na ponta esquerda. Então, assim, o Vasco consegue fazer 2 gols em qualquer time do Brasil hoje. Eu acho que isso não tem dúvidas. A questão é que o Vasco toma 3 gols de qualquer time do Brasil hoje também. Então esse equilíbrio que o Vasco conseguiu encontrar por 5 rodadas. Acho que no ano inteiro teve um mês que o Vasco foi um time equilibrado, que fazia muito gol e tomava pouco. Qualquer período fora disso, é um time que toma muito gol e faz muito gol. Enquanto o Fluminense tem sido um time que é muito assertivo, uma defesa muito forte e nas vezes que chega, vai lá, faz seu golzinho com o Zubeldia, 1-0, 2-0, vitórias tranquilas e que está invicto ainda no Maracanã, né? E nessa semifinal, os 2 jogos vão ser no Maracanã, por questões de público, né, o São Januário é um estádio menor, mais difícil fazer a segurança para esses clássicos desse porte. Então, assim, para quem é supersticioso, ainda tem essa questão pro lado do Fluminense. O Zubeldia não perdeu no Maracanã ainda. E
você destacou um ponto que pode ser muito curioso, né. O Vasco ele viveu um período bom ali, chegou a ter 6 vitórias em 7 jogos, alguma coisa assim, onde o time estava jogando bem, além de estar conseguindo os resultados, estava apresentando um bom futebol. E eu posso estar enganado, mas talvez era o momento em que ia se decidir a Copa do Brasil, no calendário anterior. Então essa mudança pode ter atrapalhado os planos do Vasco, que ele estava ali no jogando o melhor futebol, no momento em que era programado para definir. E aí mudou, o Vasco deu uma baixada, o Fluminense que não vinha num bom momento, inclusive acho que é ali que troca o Renato Gaúcho também. Chega o Zubeldia, o Fluminense dá uma embicada para cima. Então, você vê curioso, a mudança da CBF interferindo também nesse confronto. Óbvio que não foi assim, não vamos prejudicar o Vasco aqui, não estou falando disso, que o Vasco deu azar, né? Que tava, no momento que estava bem, seria a definição, mas a Copa do Brasil foi empurrada para o final do ano. É a questão do Vasco com azar novamente, né, a própria torcida do Vasco, que tem essa questão de coisas que só acontecem com o Vasco, se acrescenta mais essa na lista aí que a primeira vez eles decidiram passar a Copa do Brasil, as finais, para depois do campeonato, e justamente no período que elas iam acontecer, o Vasco teve o seu pico de trabalho com o Fernando Diniz, é que pode ser que esteja na parte baixa do ciclo Fernando Diniz já, né. Falta ainda brigar com jogadores importantes do elenco, mas se no Cruzeiro ele pulou a parte boa, onde ele ganha jogos, no Fluminense pode ser que ele pule a parte de brigar com os jogadores do elenco, apesar de que o Verratti não saiu muito contente aí no último jogo. Inclusive o Vasco vem de uma goleada, né, vem de tomar 5-0 do Atlético, um time que também não estava botando medo em ninguém no Campeonato Brasileiro, mas por ser o time reserva, eu acho que esse resultado não vai influenciar em nada esse jogo, sabe. Eu acho que o Vasco tem sido bastante competitivo em clássico. Eu acho que, no Campeonato Brasileiro, eu me lembro, fez um bom jogo contra o Flamengo. Contra o Fluminense ele perde num 2-1, mas sai ganhando, tá bem, e o Fluminense encontra um gol de empate e depois o Guga faz um golaço no finalzinho. Eu me lembro que eu estava assistindo esse jogo na casa da TV, que ele chuta de fora da área no ângulo de direita, é um gol muito bonito. E assim, contra o Botafogo na Copa do Brasil também fez jogos competitivos, apesar de que os 2 times têm algum problema ali com atenção durante 90 minutos, conseguiu levar nos pênaltis, então eu acho que pelo menos motivação não vai faltar para o Vasco, o que foi problema em alguns jogos importantes, incluindo na Sul-Americana, né. E o Vasco também tem que parar de tomar cartão vermelho. A gente teve, de novo, na Sul-Americana, em jogo de mata-mata, teve o Piton sendo expulso em um lance besta, no começo do jogo, contra o Del Valle, eu acho que não, é contra o Puerto Cabello, se eu não me engano, que o Vasco toma 4. E aí teve esse jogo agora, contra o Atlético, também com 19 minutos de jogo, Hugo Moura é expulso, e aí o Vasco vai lá e toma 5. Então, você tem que estar ligado, mas tem que ter a cabeça no lugar também para não ser idiota. Eu acho que a palavra do Vasco é equilíbrio, seja entre ataque e defesa, entre motivação e psicológico. Então, assim, eu acho que o Fluminense é favorito, mas, cara, eu consigo ver o Vasco ganhando esse jogo tranquilamente. Eu também. E para a gente já caminhar aqui para o final, Bruno, você que quando a gente fez a análise, quando foram definidas as quartas de final, para a semi, a gente fez um vídeo aqui que você ficou marcado como torcedor do Vasco por algum povo nos comentários ali. Apontaram o dedo, falaram que estava exaltando demais o Vasco. Quero saber o seu placar para o jogo. Cara, eu vou de 2-1 Fluminense. Safado, roubou meu palpite. Não pode palpitar igual, tem que mudar. Eu vou 2-2 então. Vai ser um jogo bom, jogo lá e cá, jogo disputado, um empate, tudo se resolve. Aí vai ser aquele slogan lá do Chaves, quando tinha um episódio que era parte 2. Fica aqui, nesse mesmo local, nessa mesma hora. Vai ser isso que eles vão falar no final de Fluminense e Vasco, do primeiro jogo.
Ah, pior que eu tô procurando esse jogo aí, esse vídeo que você comentou, deixar aqui no izinho também pra galera. Comentários daquele vídeo, inclusive, são muito bons. Você tem um torcedor do Vasco falando que a classificação vai ser tranquila, porque tá jogando contra time de Série C. Você tem torcedor do Fluminense falando que o Vasco é uma merda, que eles vão ganhar tranquilamente. Ô, estejam preparados que, independente do resultado, a gente vai resgatar esses comentários no próximo vídeo para lê-los ao vivo. Provavelmente, se o seu time perder, a gente vai botar seu comentário aqui, porque vocês riem bastante da gente falando bobagem, então a gente também tem direito de fazer isso de vez em quando. Inclusive, se a galera que comentou ainda estiver acompanhando o canal, comenta aqui embaixo aqui também se vocês mantêm os seus argumentos, se vocês mudaram de ideia, vendo que seus times apresentaram de lá até aqui. Vamos ver se eles ainda continuam com o nível de clubismo em dia. Acho que estão. Acho que Mas é estão. Se eu tivesse que apostar, mas é isso. Tem mais algum comentário que você quer fazer ou já podemos encaminhar para o final? aqui, ó. Encontrei aqui os comentários. Só para ler rapidinho. Bom, Beleza. o Vasco já está na final. Vai pegar um time minúsculo da Série C. Aí o outro respondeu: Vocês só estão tomando porrada. Enquanto tu recorda da Série C no século passado, esse século eu, campeão brasileiro 2010, brasileiro 2012, Copa do Brasil 2007, Recopa, campeão da Libertadores. Já vocês jogaram 5 vezes a Série B. Abaixe a bola que a sua disputa é para sobreviver e não para ser campeão. Seu destino é ser um museu em São Cristóvão, sua ratazana. Aí o Davidson veio embaixo e comentou: Isso aí. Aí tem Aparente o cara me chamando de vascaíno. Aí alguém vai lá e fala: Respeita o Vasco. Aí o outro fala: Respeita defunto? Essa semi vai ser chutar cachorro morto. Aí o Davidson vai lá e responde: Fluminense, hahaha. Então tá aí. Esse galera comentário no muito nosso muito último vídeo. equilibrada, muito ponderada nos comentários, mas é disso que Oh, a gente gosta da treta. é, tá aí. Isso é futebol. Tá corretos. Mas Acho que é é isso, isso. né? Com essa exposição aí dos comentários do vídeo anterior, a gente fica por aqui. A gente agradece muito você que chegou até esse ponto do vídeo. Pedimos para você deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. A gente está com um número bom de visualizações. Se puderem ajudar a gente a continuar crescendo também no número de inscritos, a gente agradece. Comentar aqui embaixo o que é que você acha do confronto, se o Fluminense vai levar melhor, se o Vasco vai conseguir surpreender, acho que dá para falar isso pela sequência que o time vem. Compartilhar o vídeo com os torcedores do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, do Remo, do Paysandu, de qualquer torcedor, com aqueles que não torcem para time nenhum. O importante é passar o conteúdo para frente. Nós te esperamos aqui para o vídeo de análise dos jogos das duas semifinais. Um abraço e até o próximo vídeo. Você falou seu palpite? Falei 2-2. 2-2. Tá aí. É isso. Falou. Chama o Matheus de Vascaíno agora, galera.